Olha aí, pessoal, será que é uma vitória do povo brasileiro? Será que o governo vai desistir da reforma tributária e deixar ela ser engavetada como se nunca tivesse existido? Caramba, não vamos alimentar falsas esperanças. Eu não vou fazer isso com você naturalmente. Reforma tributária já é uma realidade, já foi aprovada e mais cedo ou mais tarde a coisa vai acontecer. A nossa torcida tem que ser apenas para que seja o mais tarde possível e da forma mais tênue que possa ser, mais tranquila, mais suave, que não seja aquela loucura que saiu lá da Câmara dos Deputados. E nesse sentido, pode ser que talvez isso aqui represente uma vitória sim para o povo brasileiro, porque o governo Lula retirou a urgência do projeto que está neste momento lá no Senado Federal. Pois é, estava travando já há 2 semanas a pauta do Senado, inclusive porque aquele prazo determinado para projetos com um pedido de urgência já havia sido ultrapassado. Então, o Senado não estava com pressa de votar isso antes. Agora que o Lula tirou a urgência, provavelmente isso vai ficar só para o ano que vem. Vamos conversar aqui a esse respeito, dar uma olhada em que pé que está essa reforma tributária e o que pode acontecer daqui em diante. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Você pode ter certeza disso, ajuda de verdade. Mas então, qual que é o ponto da reforma tributária? Eu já falei sobre isso aqui no canal em vários vídeos, mas é bom situar novamente o tema, até para saber em que pé que essa história está. Reforma tributária foi proposta lá atrás, com a PEC, aquela coisa complicada de ser votada, um monte de gente defendeu, vai simplificar, vai ficar melhor, vai ter crescimento da economia, aquela baboseira toda que a gente conhece, que é uma mentira feroz, mas que muita gente acaba acreditando, né? Muita gente acreditou de fato e defendeu esse barato aí, e a coisa aconteceu. Só que tudo isso aconteceu antes dos memes do Tachad. Eu sei, muita gente não considera isso como sendo algo relevante. Eu penso diferente. Eu acho que algo mudou a partir daí, porque sim, foi na mesma época em que os memes do Tachad começaram a surgir na internet que a reforma começou a ficar travada lá no Senado Federal e os senadores falaram que, peraí, vamos olhar isso aqui com mais calma, vamos fazer debates públicos e tudo mais. A reforma ficou tão complexa que ela tem que ter uma série de regulamentações. Ela foi aprovada e não tem nada funcionando, porque tem projetos de leis complementares que vão vir no sentido de suprir as necessidades legais que a reforma tributária deixou. Então, o principal fator de regulamentação era realmente a questão do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é direcionado para estados e municípios, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é direcionada para a União. E sim, são 2 impostos. É um imposto único, um imposto de valor agregado, mas que são 2 impostos na verdade. Se isso vai ser pago junto ou separado, cara, vai virar um capeteiro isso aí, vai por mim, né? Mas então, essa primeira parte, a mais importante, foi resolvida com tranquilidade lá na Câmara, virou um desastre completo, por sinal, saiu com uma alíquota extremamente elevada, um monte de isenções, um monte de exceções e bases de cálculo reduzidas, alteradas, imposto seletivo, ou seja, imposto do pecado, sobretaxa em cima de refrigerante, de cigarro, de gasolina, um salseiro bravo. E isso aí aprovado na Câmara, subiu para o Senado, e a Câmara foi lá e aprovou depois ainda o tema lá. Eu acho que tem que ter votação ainda nesse ponto, mas do comitê gestor do CBS, porque sim, a reforma tributária é tão complexa que tem que ter um comitê gestor para lidar com uma parte dos impostos. Olha a complicação dessa matéria. O tema subiu para o Senado Federal, os senadores deram uma travada nisso lá. E eles pediram para o governo Lula suspender o pedido de urgência, fazer a retirada desse pedido, porque eles não iriam votar e aprovar isso com velocidade,
usando como argumento aí as inúmeras mudanças que foram feitas lá na Câmara dos Deputados. Então, o pedido de urgência exige que o Senado Federal, no caso, isso vale para a Câmara também, mas o caso aqui é do Senado Federal, exige que o Senado vote em no máximo 45 dias a questão. Então tem que passar pelas comissões, tem que ter os debates, tem que fazer as emendas, tem que votar e tem que aprovar em 45 dias. Caramba, é um negócio que vai mudar a arrecadação no Brasil, o sistema tributário brasileiro. Isso não é para ser resolvido com pressa mesmo, então não faz sentido ter essa urgência toda. Se o governo Lula pediu urgência nesse projeto, pode ter certeza, meu amigo, o governo vai arrecadar muito mais nessa história. O Lula quer dinheiro e ele quer que esse projeto vire uma lei na prática, efetivamente, o quanto antes para vigorar dentro do governo dele ainda, antes do fim de 2026. Quanto mais isso for protelado, mais difícil fica esse cenário extremamente vantajoso para o Lula ser feito de fato. Então, o prazo do Senado Federal se encerrou no dia 23 de setembro e o Senado não tinha feito nada ainda. Estava na fase, está por sinal, né? Na fase das consultas públicas, dos debates, das audiências públicas. Inclusive eu trouxe aqui o assunto no canal de uma audiência pública lá mostrando o quanto que isso vai encarecer produtos, milhares de produtos vão ficar mais caros por causa dessa reforma tributária, a ponto de pontos de fidelidade serem tributados nesse novo modelo. Olha que absurdo completo. Então a coisa está lá nesse patamar e no dia 23 de setembro os 45 dias se encerraram. Então toda a pauta do Senado está travada desde então. Qualquer outro projeto tem que ficar no final da fila esperando para que a reforma tributária seja de fato votada no Senado Federal, né? Então, olha só. A reforma, olha como é que está a situação nesse momento. A reforma, essa primeira parte da regulamentação, foi aprovada na Câmara muito rápido. Lá em julho, estamos em outubro, a coisa não andou mais. Para mim, isso é um claro sinal de uma repercussão dessa questão do taxade e de como isso queima o filme de políticos de forma geral. E é engraçado os senadores... Não é engraçado os senadores se preocuparem com isso, pensando por outro lado, porque a próxima eleição para o Senado vai fazer a rotação de 2/3 dos senadores. Então eles estão muito preocupados com a imagem que eles vão levar lá para a próxima eleição. O próprio Rodrigo Pacheco aí já tinha pedido aqui, inclusive, né, que o governo retirasse essa urgência e tudo mais. E os próprios líderes dos partidos estavam pedindo isso aí também, né? Inclusive, nem o Eduardo Braga foi confirmado como relator do projeto. A coisa está lá no começo ainda. Na prática, o que isso significa? Significa que as eleições são agora, depois tem um segundo turno, ok, nada enquanto as eleições estiverem acontecendo. Mas esse debate só vai ser retomado de verdade em novembro, meu amigo. E novembro é final do ano. É pouquíssimo provável que isso aqui seja aprovado ainda em 2024. E é por isso, inclusive, que o governo já está meio que contando com essa possibilidade. Aí, né, parece que o governo já tinha dado a entender que iria tirar aí, né, retirar a urgência desse projeto, mas esperou o retorno do próprio Lula aqui para o Brasil para que a coisa acontecesse. Isso foi publicado hoje no Diário Oficial da União, tá? Essa mensagem aí. Então, a formalidade o presidente pede ao Congresso que tire essa urgência, mas na prática é o que vai acontecer então, né? Os líderes já esperavam que isso fosse acontecer, era um pedido generalizado de forma geral. O Jacques Wagner foi quem fez essa ponte aí, mas era inevitável que acontecesse no final das contas, porque não vai ser votado este ano ainda. O Lula teria que arcar com o trancamento das pautas do Senado para o resto deste ano, inclusive com outras coisas importantes, relevantes para o governo Lula, que podem vir da Câmara dos Deputados ou podem surgir no próprio Senado e que não vão andar também. Então, sim, o governo trabalha para que o texto seja aprovado ainda este ano, mas o mais provável é
que a coisa toda aconteça lá no começo de 2025, né? A ideia é trabalhar forte em novembro para que antes do recesso em dezembro o projeto seja aprovado lá no Senado Federal. Aprovado no Senado, isso não vai mudar muita coisa, porque eles vão alterar parte do texto. Isso já é certo. Tem, acho que 1.200 emendas a serem propostas. O texto vai ser muito modificado. Então ele vai retornar, eita nós, lá para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, eu acho que nesse caso isso se aplica também. Mas vai demorar muito até isso aí acontecer. Pouco provável que essa regulamentação seja feita ainda este ano. Volto a dizer, o melhor cenário seria o Senado Federal engavetar isso aí, deixar escondido num canto e nunca mais tocar nesse tema. Que a reforma tributária é uma realidade, isso é inegável, ela foi aprovada como uma proposta de emenda constitucional, então é algo que não dá para ser revertido, só que dá para protelar essa regulamentação até quando for possível, porque se é uma reforma que o Lula quer com urgência, é porque é muito ruim para o Brasil, mas, afinal de contas, que reforma tributária é boa para este país, né? E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo com detalhes da reforma tributária, eu vou deixar esta recomendação aqui do lado, você pode clicar e continuar assistindo um vídeo sobre este tema. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!